Questão comentada de verbo da banca Consulplan recente. No momento da gravação, essa questão aconteceu há 2 dias. Ela foi de uma questão de um concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre verbo, e eu quero que você acompanhe aí comigo. Olha aí, por favor. Leia. Em algumas décadas, o sistema foi adotado oficialmente em todo o mundo. A frase destacada ilustra uma formação típica de voz verbal, cuja construção permite a omissão do agente, podendo ser expressa por meio da formulação. Letra A. Em algumas décadas, o mundo adotou oficialmente o sistema. Letra B. Em algumas décadas, adotou-se o sistema oficialmente em todo o mundo. Letra C. Em todo o mundo, adotaram-se em algumas décadas o sistema oficialmente. E letra D. O sistema que se adotou oficialmente em todo o mundo em algumas décadas. Dê uma congelada na sua imagem, pense na resposta, em seguida você me ouça, por favor. Muito bem, gente, a Consulplan tem uma característica que muitas vezes você lê a questão e você fica sem entender o que ela perguntou. Observem que eles pegaram uma frase do texto, falaram que isso ilustra um tipo de voz verbal. Você já aprendeu a tal da voz ativa, da voz passiva e da voz reflexiva. E aí, está dizendo que nessa voz verbal existe uma construção que permite a omissão do agente. Eu não sei o que você marcou, mas quando você fala de agente da ação verbal, sintaticamente você está falando de 2 termos. Ou você está falando do sujeito, ou você está falando do agente da passiva. Então, na voz ativa, o agente da ação verbal é o sujeito. Então, por exemplo, quando eu falo assim, o professor ensinou o conteúdo. Então, ao dizer que o professor ensinou o conteúdo, a ação verbal é a ação de ensinar. Quem praticou a ação verbal foi o professor, ou seja, o sujeito é o agente da ação verbal que não está omitido. Se eu digo, por exemplo, encontrei um aluno no centro. A ação verbal que existe ali é a ação de encontrar. Só que o agente da ação verbal está omitido. Eu sei que não é nós encontrei, ou que não é eles encontrei. Só pode ser o quê? Eu encontrei. Então, a construção que permite a omissão do agente da ação verbal pode ser quando o sujeito fica omisso. Olha na tela comigo. Você errou a questão se você marcou a letra A. Por quê? O mundo adotou oficialmente o sistema. O sujeito é o mundo. Foi o mundo que adotou. E o mundo não está implícito. Eu tenho aí, não a omissão do agente da ação verbal, mas eu tenho o quê? A apresentação desse agente. Ok? Então não é a letra A. Outra coisa, o agente da ação verbal pode ser o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É aquele termo que pratica a ação e não é o sujeito. Por exemplo, quando a gente fala assim, a carta foi enviada pelo namorado. A ação verbal que nós temos ali é a ação de enviar. Só que essa ação verbal está expressa em 2 verbos. Foi, que é uma forma do verbo ser, e enviada, toda a forma verbal que termina em ado, ou ido, ou ada, ou ida, é o que se chama particípio. Então, uma das formas de você reconhecer que a frase está na voz passiva é ter um verbo ser, foi, será, seria, fosse, seja, em qualquer tempo, mais o particípio. Então, isso aqui é uma marca de voz passiva. E você vai observar
que quem está executando a ação de enviar é o namorado, que não é o sujeito da frase. O sujeito é a carta. É ela que foi enviada. Mas quem é o agente da ação verbal? O namorado. Esse é o chamado agente, porque praticou a ação de enviar, e agente da passiva, porque a frase está na voz passiva. Só que esse agente da passiva, ele não foi omitido. Agora, se eu digo assim, o trabalho foi avaliado na universidade. Quando eu digo que o trabalho foi avaliado na universidade, eu tenho aqui a ação verbal de avaliar. E é uma ação verbal que está com dois verbos, o verbo ser e o verbo avaliar. É voz passiva. Só que eu não estou dizendo quem avaliou. Se foi o professor, se foi uma banca, se foi uma comissão. Na universidade é onde ele foi avaliado. Então aqui houve a omissão do agente da ação verbal. Olha na tela comigo outra vez. Você está vendo no enunciado que o sistema foi adotado, olha o verbo ser, olha o particípio de adotar, e ele foi adotado oficialmente em todo mundo, só que não se falou adotado por quem. Então, o agente da ação verbal aí está omitido, ok? A letra D de dado também não é a resposta, porque o sistema que se adotou o sistema se adotou oficialmente em todo mundo em algumas décadas. Perceba que essa frase nem sentido tem. Mas quando eu falo o sistema que se adotou, significa dizer que o sistema foi adotado. Então, quando eu digo, por exemplo, assim, o trabalho foi executado em Brasília. Eu tenho aqui a ação verbal de executar, representada pelo verbo ser mais o particípio, isso é voz passiva, e o agente da ação verbal está implícito. Eu não falei quem executou. Agora, o trabalho foi executado é igual a você dizer o seguinte, ó, executou-se o trabalho. Por exemplo, a passagem foi comprada, comprou-se a passagem. O aluno foi aprovado, aprovou-se o aluno. Isso também é voz passiva. Essa voz passiva tem um verbo que é transitivo direto. Lembra? Quem executa, executa alguma coisa. O quê? Com a partícula se. Toda vez que isso acontecer, o que você pensa que é o objeto direto é o sujeito paciente. Executou-se o trabalho foi executado. Comprou-se a passagem foi comprada. Vendeu-se o carro foi vendido. Por esse motivo, olha na tela, acertou a questão. Quem marcou, coloca aí para mim, a letra, quem marcou a letra, deixa eu tirar isso aqui, B de bola. Em algumas décadas, adotou-se o sistema oficialmente em todo mundo. O sistema foi adotado, mas não se falou adotado por quem. Então é a letra B. Professor, por que não é a letra C? Porque na letra C tem um erro de concordância. Não é adotaram-se em algumas décadas o sistema. Eu diria, adotaram-se as medidas, porque as medidas foram adotadas. Construíram-se as casas, porque as casas foram construídas. Fizeram-se os laços foram feitos. Mas adotaram-se o sistema, não. Adotou-se o sistema. É isso. Esta foi uma questão de voz ativa, aliás, de voz passiva analítica para voz passiva sintética, sem que se desse nome aos bois. Tá bom? Qualquer momento eu volto para trazer a vocês uma nova questão. Obrigado, um grande abraço e bons estudos.